Eu tenho uma certeza, ao fazer a prova do Enem, vai faltar tempo para resolver todas as questões. Olá, meu nome é Anderson e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre dicas e sacadas para o Enem. E hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez você já tenha conhecimento, tá? Por quê? Porque de repente você já fez a prova do Enem, mas se você não fez, é interessante você escutar. E se você já fez, também é interessante, porque nós vamos passar aqui para você várias sacadas, tá, com relação à prova. E o nosso assunto de hoje é realmente sobre a prova do Enem em si, tá? E eu quero começar falando sobre a prova, sobre o local da prova. Quando você fez a sua inscrição no site, você selecionou a sua cidade, mas você ainda não sabia ou não sabe, né? Depende de quando você está vendo esse vídeo, você não sabe aonde é o seu local de prova, porque o INEP, que é o instituto que faz o Enem, ele vai anunciar para você a sua escola. E aqui eu já quero falar um detalhe importantíssimo, tá? Mesmo que a escola seja muito próxima à sua casa, não cometa a falha de não visitar a local de prova com antecedência. Vá até a escola. E se ela for distante, mais ainda necessário que você vá visitar. Por quê? Porque de repente você vai de carro, ou vai de ônibus, ou táxi, enfim, não importa o meio de transporte que você vá. Mas é importante que você saiba quanto tempo você vai levar da sua casa até o local de prova. Então, se você for de ônibus, tá, que é um mais comum, vamos dizer assim, tá, eu quero que você entenda o seguinte: pegue o ônibus antes da prova. Ou seja, vá na semana antes da prova, saiba que ônibus pegar, saiba qual linha você tem que a mais rápida para chegar lá, saiba os horários do ônibus e o mais importante, saiba isso nos finais de semana. Por quê? Porque a prova do Enem ocorre nos finais de semana. Então, ao você descobrir esse tempo, você vai cometer a segurança, vamos dizer assim, você vai ter a segurança de que você vai chegar a tempo, tá ok? Na prova. Por quê? Porque a abertura dos portões, ela ocorre exatamente ao meio-dia, tá? E o fechamento às 13 horas. E aqui eu quero falar um detalhe para você. Dependendo de onde você está me vendo, é importantíssimo você saber que isso é horário de Brasília. Então, se você está em cidades onde é uma hora antes de Brasília, saiba que os portões abrirão às 11 e fecharão ao meio-dia. Se você está numa cidade que o horário é oficial de Brasília, então ele abre ao meio-dia e encerra, tá? Fecha às 13 horas. E é comum, todo ano a gente vê aquele pessoal desesperado, passando por debaixo de porta, pedindo, chorando. Olha, você de repente estudou, né? Está estudando há 1, 2, 3 anos, enfim, não sei, mas não importa, que seja uma semana, não vá desperdiçar esse tempo, tá? Não vai desperdiçar o seu tempo, não corra o risco de ficar de fora, chegue com antecedência ao seu local de prova, tá certo? E olha só, o que é mais importante você saber para o dia da realização da prova? Identificação. O melhor documento é o seu RG. Se você já tem mais de 18 anos e tem carteira de habilitação, ele também serve. Ou seja, qualquer documento oficial com foto. E, gente, sempre tem gente que chega lá na prova, pô, leva certidão de nascimento. Certidão de nascimento não tem foto. Título de eleitor não serve. Se você não levar um documento oficial com foto, você não vai poder fazer a prova. Então, fique esperto, se liga nisso aí. Bom, o que eu quero falar agora sobre a aplicação da prova desse ano de 2016. As provas ocorrerão no dia 5 e 6 de novembro, no sábado e domingo. Nós temos, tá? Esses 2 dias. No primeiro dia nós temos a aplicação das provas de Ciências da Natureza, tá? E Ciências Humanas. No segundo dia, de Linguagens, Matemática e Redação. Qual é o tempo de prova? No sábado, 4 horas e meia e no domingo, 5 horas e meia, porque tem a redação. Mas a gente já separa 1 hora para que você tenha tempo para fazer a redação, né? Pensar na redação, fazer o rascunho e passar a limpo. Então, se a gente tem 4 horas e meia para resolver, né, as ciências da natureza e ciências humanas, cada uma delas tem 45 questões. Ou seja, você resolverá 90 questões por dia, sendo que no segundo dia, 90 questões mais a redação. Se você pegar 90 questões por 4 horas e meia, 4 horas e meia representa 270 minutos. Então nós estamos falando aí de
3 minutos para cada questão. Exatamente. E eu comecei o vídeo falando o seguinte: você vai terminar a prova do Enem e não vai dar tempo para você fazer todas as questões. Veja, se você não seguir o que eu estou te falando, vai ocorrer isso com você. Você vai fazer a prova e não vai dar tempo de resolver todas as questões. Por quê? Porque você tem 3 minutos, apenas 3 minutos por questões. E aí, talvez no primeiro dia, a gente até tenha a sensação de que dá, né? E às vezes realmente dá, porque os textos tendem a ser mais curtos e tal. Mas no segundo dia, gente, é bem complicado. Olha só, que você tem aí no terceiro dia, no segundo dia, você tem 3 minutos por cada questão, tá certo? Então você tem ali, ó, linguagens. Cara, linguagens tem aqueles textos enormes. Linguagem, você tem que ler o texto, se você lê, não entende, não compreende, tem que ler de novo, tá? E aí você tem a prova de matemática, que tem cálculo, é uma prova um pouco mais pesada e tal. E aí o que que ocorre? Se você perde 10 minutos, vamos colocar 12 minutos, tá? Para ler um texto e resolver uma questão de linguagens, saiba que você então automaticamente consumiu o tempo de 4 questões. Logo, o que que você vai ter que fazer essas 4 questões? Chutar. E é aí que entra o que nós vamos conversar com você. Nós vamos aqui passar como eliminar, exatamente, como eliminar esse risco de não dar tempo para você fazer a prova do Enem. Ou seja, nós vamos criar mecanismos para você ganhar tempo, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, tá certo? Mas isso aí vai ficar para o nosso próximo vídeo, tá certo? Um abraço e até lá!